Bom, vamos iniciar uma aula sobre corrente elétrica. Para isso, vamos explicar um pouquinho sobre a corrente elétrica. Bom, corrente elétrica. Vamos falar da corrente elétrica e um condutor metálico, que tem características de ter elétrons livres. Bom, elétrons que se deslocam no interior do condutor. Mas como isso acontece? Quando você liga, o condutor, o fio, nos extremos de uma bateria, conectado ao polo positivo e a outra ponta no polo negativo, esses elétrons, inicialmente livres e desordenados, porque dentro do fio os elétrons ficam todos desorganizados, ficam em movimento, mas desordenados, não se movimentam de forma ordenada. Então, ligando esse fio em uma bateria, esses elétrons se organizam e começam a se mover no mesmo sentido. E dessa forma chamamos de corrente elétrica. Vamos mostrar aqui. Nós temos o movimento dos elétrons, que ocorre no sentido real, certo? Dentro do fio. Ou seja, os elétrons em movimento. No sentido convencional, é como se fossem os prótons em movimento, certo? Vamos lá. Também há como medir a intensidade da corrente elétrica, certo? Lembrando que a corrente elétrica, é devido à passagem da corrente que os equipamentos funcionam. Bom, como determinamos a intensidade da corrente elétrica? Olha, podemos medir a quantidade média de elétrons que passam pelo fio. A intensidade média da corrente I no condutor em um intervalo de tempo ΔD. É definido por a intensidade da corrente elétrica, que é a letra I, é a razão entre a carga elétrica e o intervalo de tempo, certo? Então, a quantidade média de elétrons que passa no interior do fio, vai estar dentro da carga aqui. Bom, vamos pegar um exemplo de como resolver a equação da intensidade da corrente elétrica. Esse exemplo aqui, uma corrente elétrica de intensidade 5 amperes. A unidade da corrente elétrica é amperes. Então, a intensidade da corrente elétrica, 5 amperes. Percorre um fio condutor, determine o valor da carga, a carga letra Q, interrogação porque não sabe, que passa por um fio em 1 minuto. Então, ΔT, variação de tempo, 1 minuto. O padrão internacional é em segundos, por isso que está aqui 60 segundos, porque 1 minuto tem 60 segundos. Logo, a intensidade da corrente elétrica é a variação da carga dividido pela variação do tempo. Multiplicando em cruz, teremos ΔQ igual, que é ΔQ vezes 1, que é ΔQ, igual a I vezes ΔT. ΔQ então será o I, 5 amperes, vezes o tempo, 60 segundos. 5 vezes 60, 300. Então, a carga, a variação de carga é em 300 coulomb, que é a unidade da carga. Vamos para o segundo exemplo. Por um fio condutor metálico passam 2 vezes 10 elevado a segunda elétrons. Seria coulomb isso aqui, tá? Não, número de elétrons. Durante 4 segundos. Calcule a intensidade de corrente elétrica que passa nesse condutor metálico. Então ele quer saber a intensidade, quer saber a letra I. Dada a carga elementar do elétron e 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Bom, a equação da intensidade da corrente é
variação de carga sobre variação de tempo. Como não deu a carga, eu teria que descobrir a carga. O que é carga elétrica? É o número de partículas vezes a carga elementar. O número de partículas aqui são os elétrons, ó. 2 vezes 10 elevado a 20. Vezes a carga elementar, que é 1 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Dividido pelo tempo, que tem que ter em segundos. Já está 4 segundos. Matematicamente, eu faço o quê? Multiplico 2 vezes 1,6. É 3,2. Mantenho a base 10 na multiplicação e somo os expoentes. Só que mais com menos, não menos, vai ficar 20 menos 19, que é 1. Isso dividido por 4. Então dá 3,2 vezes 10. 10 elevado a 1 é 10. Dá 32. Dividido por 4, 8. 8 o quê? Intensidade da corrente elétrica é medido em amperes. Então é 8 amperes. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, né? E possam entender como resolver a intensidade da corrente elétrica. À vontade, vocês podem pausar, rever o que foi explicado, ouvir novamente, fazer as suas anotações. Aproveitem bem a aula e procurem resolver esses exemplos para que vocês possam entender melhor. Até a próxima aula.